aos pés do Mestre, Evangelho Diário. Comigo, em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Uma folha que caiu depois que ela secou ensinou que Deus se importa com a vida que criou. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão, minha irmã, que nos assiste, que nos acompanha no Evangelho Diário, eu te convido a você neste dia 2 do 11 a meditarmos esse dia santo, este dia do Senhor, esse dia no qual todos nós somos convidados a visitar os túmulos dos nossos entes queridos que já partiram. Este é um zelo que a nossa igreja nos ensina, que nós temos que ter para aqueles que já se foram. Nós precisamos zelar pelo túmulo daqueles que já partiram. Nós não podemos permitir que eles fiquem esquecidos. Não é assim que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Inclusive, o Senhor Jesus Cristo, ele elogia quando ele diz em uma passagem que muitos zelam demais pelos túmulos externos, mas que por dentro estão como que um sepulcro caiado. Ao mesmo tempo que ele corrige a importância de estarmos por dentro, com o coração preparado, o Senhor, neste evangelho, também faz um elogio, que o povo judeu zelava muito pelos seus túmulos, era um zelo que eles tinham, não importa se é tumba, se é túmulo, se é sepultura, como que você fala, o importante é nós zelarmos por aqueles que já se foram, como diz Santo Agostinho, aquilo que ele era, ele continua sendo. A mesma pessoa, aquilo que eu fui para você, eu sempre continuarei sendo. Esta é a importância que nós temos que ter para aqueles que já partiram. Para junto nós meditarmos este evangelho que o Senhor prepara para nós, para nos colocarmos na presença do Senhor e para termos força para rezarmos por aqueles que nós amávamos e continuamos, como diz Santo Agostinho, amando, e que já não estão mais entre nós, mas que têm a mesma morada no nosso coração, que aquele espaço que eles ocuparam em nosso coração, eles continuam ocupando, porque nós cremos na ressurreição. Nós cremos que o Senhor ressuscitou. É o primeiro, a primícia é ressuscitar dentre os mortos. E que nós também um dia ressuscitaremos com Ele. E eu te convido a você pegar a palavra de Deus no Evangelho de João. No capítulo 6, João 6, versículos serão do 37 ao 40. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja conosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim. E o que vem a mim não o lançarei fora, pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ora, esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não deixe perecer nenhum daqueles que me deu, mas que os ressuscite no último dia. Esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Estas são para nós palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, o próprio Senhor, aqui neste evangelho, que se torna hoje um evangelho pequeno, mas que tem uma reflexão muito profunda, porque nesses dias já o nosso coração se encontra mais sensível
Quando nós estamos com o coração sensível, é mais fácil do Senhor adentrar e mexer conosco. E hoje o Senhor, no versículo 40, fala que todo aquele que vê o Filho e nele crê, olha a palavra, e nele crê, tem a vida eterna. E o Senhor ainda nos fala uma promessa, e a promessa do Senhor sempre se cumpre. E Ele diz assim: eu o ressuscitarei no último dia. Por isso, meu irmão, você que hoje, neste dia, visita um dos seus entes queridos, um amigo teu que já foi morar com Deus, não deixe o desespero tomar conta do teu ser, do teu coração. Saudade sim, tristeza não. Meu irmão, minha irmã, creia em nosso Senhor Jesus Cristo. E o mais tudo Ele fará. Ele mesmo disse que ressuscitará-nos no último dia. E que nós possamos hoje, nesse dia, ter o nosso coração voltado à oração, voltado à meditação da palavra de Deus. Que nós possamos ler e reler este Evangelho. E que nós possamos ter plena certeza e convicção que o nosso Senhor disse que Ele desceu do céu não para fazer a vontade dEle, mas a vontade daquele que o enviou, que é o Pai que está no céu. E o próprio Pai disse que enviou Jesus para que Ele cumpra aquilo que é o desígnio de Deus Pai, para que Ele não deixe que nenhum dos filhos de Deus se perca, aqueles que Ele deu a Jesus. Ele nos deu a Jesus, mas que no último dia todos nós tenhamos a vida eterna, que não pereça nenhum daqueles que o Pai deu a Jesus, que não pereça, mas que acredite, mas que creia no Senhor, para que no último dia, no dia vindouro, no dia em que o Senhor preparou para cada um de nós, nós tenhamos, como diz São Paulo, o meu prêmio é a vida eterna. O que me espera é a coroa da justiça, é a vida eterna, é assim que São Paulo fala. E que nós também possamos neste dia ser como São Paulo, que nós possamos ter plena convicção daquilo que nos espera, da batalha em que nós travamos aqui, que nós temos uma herança, uma promessa que é a vida eterna para cada um de nós. E que essa promessa se cumprirá, porque o Senhor nos ressuscitará no último dia, para estarmos todos juntos numa vida nova, num céu novo que o Senhor preparou para cada um de nós. Creia, meu irmão, creia e permaneça firme nesta fé que você professa, que é da nossa Igreja Santa e Una, Católica, Apostólica, Romana. O Senhor esteja conosco e Ele está no meio de nós, e que desça sobre todos nós neste dia, em forma de saúde e de paz, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deixou, me ensinou com seu sorriso uma lição que me tocou. Bem antes de partir, levado pela fé, disse: agora vou pro céu e vou ver como é que é. Diga adeus pros meus amigos e pra quem me quis em paz. Tô voltando pra quem me fez. Vou amá-lo muito mais.